Aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre ruído. Vamos lá, né? Vamos aprender mais, se Deus quiser. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, eu queria fazer uma retificação aí, porque se vocês olharem aqui para o meu canto esquerdo, vocês vão ver aqui, ó, a tabela do anexo 1 da NR15, tá? Limites de tolerância para ruído contínuo, continuidade e intermitente, com pausas, tá? A gente vai explicar isso mais na frente um pouco, tá? E eu falei na última aula que o limite da tabela, tá? Era de 110. Aí eu vou corrigir, porque você pode ver aqui na própria tabela embaixo, o limite máximo dela tá lá, 115 decibéis. Então, de hipótese alguma, ninguém pode ficar acima de 115 decibéis exposto sem proteção nenhuma. É humanamente, sabe, impossível. Eu já citei até um exemplo básico para vocês. Então, é 115 decibéis, tá bom? Então, essa tabela aí, ela serve para nortear nossos trabalhos, certo? Tanto na questão da insalubridade, mas como alerta na exposição do trabalhador. Então você vê que ela inicia com 85 decibéis e vai até os 115. Então ela ainda é o norte para nós da segurança do trabalho, certo? Em relação a medidas de prevenção e controle do ruído na fonte. Beleza? Então a gente vai trabalhar bem esse anexo, tá? E também faltou eu falar na próxima aula, porque vocês veem que o vídeo é 20 minutos, né? Então, às vezes fica sobrando uma coisinha ou outra, mas eu dou esse outro arremate, que eu falei de pressão sonora, mas não expliquei para vocês o que era pressão sonora, certo? Que é muito importante saber os níveis de pressão sonora, tá? O nível de pressão sonora, que vocês vão conhecer muito por uma sigla chamada NPS, e quem estudou terminologia, eu falei um pouco de terminologia de segurança e passei o dicionário, os termos técnicos, e nesse dicionário tem a sigla NPS. A sigla NPS significa nível de pressão sonora. É uma medida que determina o grau de potência de uma onda sonora. Ok? É uma medida que determina o grau de potência da onda sonora. Certo? E qual é a unidade de medida? Lá vamos nós para dB. Outra, né, sigla que vocês vão ouvir muito. Decibel. Tá bom? Inicialmente a gente começa com dB, decibel. Então o nível de pressão sonora é esse. Eu garanto que quando vocês virem uma dosimetria, um gráfico de dosimetria, vocês vão ver lá o nível de pressão sonora que o aparelho também mede. Tá bom? Então entenderam aí? Certo? O grau de potência da onda sonora é o nível de pressão sonora. Tá bom? Estão entendendo aí, galerinha? Estão entendendo mesmo? Ou vocês querem mais explicação? Brincadeira, estamos explicando aí, tá? Sempre estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tanto lá no WhatsApp, no chat da plataforma. Se vocês quiserem acessar, quem está assistindo as minhas aulas online, certo? Vão lá, deixa a pergunta no chat, ou pergunta também pelo WhatsApp, tá? Eu sei que tem uns colegas aí que já estão, que de vez em quando entram em contato comigo, tá? Mas estamos indo no nosso esforço para conseguir adiantar e andar com o nosso curso, verdade? Então vamos em frente, falando de ruído. Garanto a vocês que por mim, o que eu puder fazer aqui, para que vocês entendam sobre o assunto, eu estou fazendo, tá bom? Então vamos aí, vamos agora ver mais um pouco de ruído, porque eu já falei tanto de ruído contínuo, ruído intermitente, ruído de impacto, mas não disse para vocês, não expliquei o que era, né? Eu falei que contínuo era contínuo, intermitente era pausado, e de impacto, pá! É a pancada. Tá bom? Mas eu vou explicar bem direitinho para vocês o que seria isso. Certo? E eu vou começar me reportando novamente a nossa querida NR15, tá? Porque ela é
uma norma usada para insalubridade, mas os termos dela ajudam a monitorar o ruído, tá bom? Então vamos lá. Para fins da NR15, os anexos 1 e 2, ruído industrial de interesse para a higiene ocupacional possui duas classificações básicas. Inicia-se sempre com ruído contínuo ou ruído intermitente e ruído de impacto. O ruído ele é classificado nessas três denominações: contínuo, intermitente e de impacto. Desculpa. Não esqueçam disso, isso é o beabá básico da questão do ruído, tá? O que seria o ruído contínuo? Todo e qualquer ruído que não está classificado como ruído de impacto. Ruído contínuo é aquele ruído do dia a dia. No início do outro vídeo eu coloquei uma betoneira trabalhando. Vocês escutaram, né? Aquele ruído ali ele é contínuo, diário, ele não para. Entendeu? Porque ele não é considerado do ruído de impacto. Que seria? Eu vou logo em ruído de impacto para vocês entenderem. Se vocês aí no ambiente laboral que vocês já trabalham em outras funções ou em algum lugar, se vocês já viram uma máquina batendo, tá, tá, este ruído da batida, certo? Do impacto, ele é medido. E a curva, como eu falei lá, no nível de pressão sonora dele é bem mais alta. Porque quando você, ó, a máquina... Entendeu? Então esse ruído ele não é contínuo. Ele é de impacto. E o que seria, professor? O senhor já explicou o ruído de impacto, já pulou o ruído intermitente, mas olha só. Ruído de impacto, ruído que apresenta picos de energia acústica inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo. Entendeu? Tanto pode ser um impacto de menos de 1 segundo como de mais de 1 segundo. O que interessa é o impacto. Estão entendendo? Uma vez eu estava dando essa aula numa escola, eu me lembro toda vez que eu falo de ruído de impacto. E o pessoal estava, sabe... um pessoal muito interessado e tal, eu não vou chegar nesse método. Aí eu digo, peraí que eu vou ensinar eles o que é ruído de impacto. E dei aquela velha impactada na mesa do biro da sala de aula, que todo mundo se acordou. Eu digo, agora todo mundo aprendeu o que é ruído de impacto, né? Vocês nunca vão esquecer. Eita, vida de professor é assim, meu filho. Tudo bem, gente? Então, entenderam? E o ruído intermitente? Ruído cujo nível varia continuamente de um valor para outro durante o período de observação, certo? Ruído constante que se inicia alternadamente como numa máquina automática. Então, o ruído intermitente, ele não é o ruído de impacto também, mas ele é aquele ruído que a máquina faz vum, vum, daquela parada, vum. Tem máquina que faz isso, né? Quem trabalha em indústria assimila isso rapidinho. Então é aquele ruído com intervalos. Ruído de impacto não, é a pancada. Tum. Ruído contínuo não, tá lá a máquina ruindo todo dia. Entendeu? Esses três tipos de ruído são os três tipos classificáveis para nós. A segurança do trabalho, certo? Dentro da higiene ocupacional, que é justamente o estudo do ruído, o estudo dos agentes ambientais, né? Relativos à quantificação, certo? E aí estes três tipos de ruídos vão nortear o nosso trabalho, porque eles têm uma relação muito séria. Quando você começa a ler a NR15, que ela vai dizer, por exemplo, você vê a tabela aqui que está do lado, ela é limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Ela não é para ruído de impacto. Estão entendendo? Lá, aqui na tabela está o nível de ruído dB e máxima exposição de área permissível. Mas você não vê ruído de impacto, porque se usa outra classificação para ruído de impacto. Tá bom, gente? Estão entendendo aí como é interessante isso? Isso a gente está falando com base não só na insalubridade, porque quando se ultrapassa esse limite de tolerância
e não há proteção correta, é considerado insalubre, certo? Principalmente no ruído. Não teve a proteção, vamos dizer, coletiva, acústica ou individual. Proteção individual EPI adequada, fornecida continuamente, então vai ser considerado insalubre. E se o trabalhador chegar até o limiar da perda auditiva induzida pelo ruído, PAIR, PAI, aí deu bom para a empresa, viu? Mas isso aí é uma questão de gestão e uma questão de monitoramento. Eu vou até depois deixar para vocês um material aí básico sobre monitoramento de áreas de ruído, coisa básica para vocês entenderem, certo? Porque a gente sabe que isso também é uma questão que envolve projeto, que eu sempre falo, e engenharia. Não se faz uma gestão de ruído sem um programa também, que a gente pode falar do PCA um pouquinho para vocês, Programa de Controle Auditivo, mas esse programa ele tem base com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, certo? E ele vai, sim, a gente vai subsidiar, ajudar o setor médico na criação desse programa, mas ele tem que vir com base dentro do setor de medicina do trabalho, porque aí a perda auditiva, o controle da audição, isso tudo também é uma coisa relacionada com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Se a gente for lá ver os as audiometrias, o que é tudo usado para monitorar a questão do ruído. Se a empresa não liga com isso, deixa ao léu, bom, futuro dela quem vai dizer. Mas nós temos a obrigação, certo, de trabalhar essa questão do risco físico, ruído, pela questão da insalubridade e pela melhoria do ambiente de trabalho, na verdade, dentro da questão do monitoramento dos riscos ambientais, tá bom? Então vamos continuando com nossa aula, um aprendizado, certo? Lembre-se, qualquer dúvida, nós estamos por aqui. E não esqueçam, isso é de gaveta. Como se divide o ruído, quais os tipos de ruído, contínuo, intermitente e de impacto, tá bom? Barulho, não, brincadeira. A pessoa, tu bota numa prova, quer morrer, bichinho? Barulho intermitente, barulho contínuo e barulho de impacto. Zoada intermitente, zoada contínua e zoada de impacto. Tu vai, deixa, tu já sabe, né, como eu sou. Então vamos em frente, pessoal. Entenderam? Entenderam bem? Eu só queria falar um pouco, seria melhor uma aula mais prática para falar do ouvido humano, mas quando a gente fala de ruído e fala de monitoramento, risco, perda auditiva, tá? A gente fala do sistema, certo? Do nosso sistema aqui. Mas isso aí vai ser uma aula boa para doenças ocupacionais, com a professora Angélica, que vocês estão tendo, certo? E eu vou pedir para ela explicar bem direitinho para vocês o sistema auditivo humano, tá? Para que vocês entendam também a perda auditiva induzida pelo ruído, que é uma doença ocupacional, tá? Então eu não vou entrar muito para não mexer no mérito da professora, tá? Só dando uma rebuscada, os sons entram pela orelha, passam pelo canal auditivo, certo? Que amortece as ondas sonoras e levam até o tímpano. Som causa uma pressão no tímpano que movimenta 3 pequenos ossos, martelo, bigorna e estribo. Cara, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Eu conheço isso aqui tranquilo, porque quando eu fiz o meu curso há 10 anos atrás, era técnico em saúde e segurança do trabalho. Então a gente tinha uma parte todinha de saúde e via muita anatomia. E eu não sabia. Depois, hoje eu sei que eu preciso muito pouco de anatomia para fazer o que um técnico de segurança faz. Mas aí são nuances de uma legislação e de uma profissão que foi mudando com o tempo até chegar ao que a gente tem hoje e está mudando mais ainda, né? Então o estribo, o martelo e a bigorna a gente não encontra na obra não, tá aqui dentro do nosso ouvido, tá? Esses ossos estimulam a cóclea. Eita, me lembro mais. Um órgão cheio de líquido que recebe o som através das ondas. Certo? Esse órgão cheio de líquido é a cóclea. Para vocês terem ideia, quando a gente adoece de labirintite, o processo
ele danifica a cóclea. E aí você perde o senso de direção e começa a crise labirintite tonto, entendeu? Na cóclea os sons são decifrados e transmitidos para o cérebro pelo nervo auditivo. Então esse é basicamente o nosso sistema auditivo, onde o ruído vai penetrar e se ele for em limites demasiadamente altos, vai prejudicar, trazendo até a perda auditiva, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, mas doenças ocupacionais vai falar sobre essa PAI, a perda auditiva induzida pelo ruído, tá bom? Então lembre-se bem dessa questão, certo? Eu vou até falar um pouco sobre também, eu tenho que falar porque da nossa disciplina, mas eu não fico preocupado em entrar um pouco em doenças ocupacionais, mas não se preocupem não. É sobre as causas que o ruído excessivo traz para a nossa audição, tá bom? Mas antes eu queria dizer para vocês que 115 decibéis que está aqui na tabela, tá? Que está na tabela aqui, é conhecido como limiar de dor, só para vocês terem ideia. Por isso que eu falei que era uma... Se você sem proteção nenhuma adequada se submeter a um ruído de 115 decibéis, você vai sentir dor, porque é conhecido como limiar de dor, tá bom? Então, só para você ter ideia. Nós temos alguns efeitos que o ruído pode causar no trabalhador, né? Dilatação da pupila, aumento da produção de hormônios da tireoide, olha só, gente. Aumento do ritmo dos batimentos cardíacos, ruído excessivo, aquele ruído que eu falei até nas definições de ruído, causa irritação. Causa ou não causa? Causa e muito, tá? Aumento da produção de adrenalina, com certeza o cara já começa a ficar... Dizem a medicina, quem diz isso, que até contrações do abdômen, certo? Acontece com essa questão. Aumento das contrações musculares, contração dos vasos sanguíneos, trauma acústico, claro, que é o trauma causado pela, justamente, entrada do som, certo? No nosso aparelho auditivo. Tá bom, pessoal? Também causa alteração da produção hormonal, aumento da frequência cardíaca novamente, a fadiga muscular, perturbação do sono, vasoconstrição, distúrbios gastrointestinais e até perturbação da visão. Olha só como o ruído ele é uma coisa que não é... Isso eu falei de efeitos fisiológicos no corpo agora. Tem os psicológicos, aumento das tensões, irritabilidade, agravamento dos estados de angústia, porque o cara está irritado, ele vai ficar angustiado, certo? Aumento do medo, redução da atenção. Lembra que eu falei que era um fator preponderante para o acidente de trabalho? O ruído excessivo, ele traz a redução da sua atenção. E aí, infelizmente, pode ocasionar, sim, acidentes de trabalho, não só a doença. Certo? A redução da concentração mental, certo? E aumento da sua sensibilidade. Então, olha só, isso é só o básico que eu estou falando, tá? Não quero muito entrar aqui nesse mérito da doença ocupacional. Então, vejam bem, gente, certo? Esses tipos de ruído podem trazer o mal, sim, tá? A saúde do trabalhador, tá? Eu queria só citar aqui um pouquinho, desculpa, de aparelhos e máquinas que já foram medidos e são praticamente catalogados, certo? E ficam aqui. Se você observar na sua casa, a geladeira, ela pode chegar, se você tivesse um decibelímetro e fosse medir, ela pode chegar ao nível de ruído de 40 decibéis. Tá entendendo? Aspirador de pó, para quem tem ainda, ele chega até 70 decibéis. Tá? Muito interessante isso, né? O barulho de um trovão. Já foi medido. 120 decibéis. Se você estiver perto. Ave Maria.
decolagem de uma aeronave chega a 140. A decolagem em si, porque o que eu falei no outro vídeo antes era você perto de uma turbina. Então, para você entender, tá? Para você entender o que é o ruído alterado. E eu gostaria só de fazer mais uma colocação, porque eu falei aqui do limite, né, de tolerância para ruído contínuo intermitente, o máximo é 115, e o ruído de impacto, ele também tem seu limite de tolerância, que seria de 130 decibéis, só para vocês aprenderem isso aí, tá bom? Então, enquanto o contínuo intermitente, que vocês já sabem o que é 115, o de impacto, 130 decibéis. Ah, professor, mas eu preciso usar proteção para o ruído de impacto? Com certeza. Se ele chega a um limiar de 130 decibéis em cada impacto da máquina, entendeu? Vai prejudicar sim. É preciso ter medidas de proteção adequadas para esse tipo de ação, tá bom? Então, o controle de ruído tem que ser feito com mecanismos de isolamento acústico, que eu falei para vocês, certo? Que aí a engenharia de segurança do trabalho vai nos ajudar nessa questão. Prestem atenção. Vou encerrar dizendo a vocês, vocês sabem. Aluno que passa por mim, ele entende que existe projeto para a engenharia fazer, certo? Adequações por meio de projeto, e uma máquina ruidosa deve ser feito dessa forma. Infelizmente, não é atribuição, ou felizmente, do técnico de segurança fazer projeto, nem tentar fazer gambiarra para mostrar à empresa que sabe. A gente precisa ir atrás dos meios corretos. Então, quando se fala, certo, de isolamento acústico, a gente tem que ir atrás de um engenheiro. Não tem como. Eu não vou me sentar e pesquisar no grupo projetos de isolamento acústico, porque não vai ter. Vão ter exemplos de outros equipamentos e outras máquinas. Mas você não pode mudar a acústica, tentar isolar uma máquina se você não tem esse conhecimento. A nossa atribuição é reconhecer o risco, qualificá-lo e quantificá-lo, apresentando aí a documentação à empresa necessária para que ele seja retificado, que aí também é uma prerrogativa da empresa. Então nós temos que manter o nosso papel, não podemos ultrapassar limites onde ainda não somos técnicos para isso, tá? Então, a medida de engenharia, o SESMIT, ele é completo. Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Ou serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho. Então, nós temos que usar o SESMIT todo. Se a gente tá só, lembra-se, a gente tem que convencer a empresa a buscar fora. Entendeu? Essa é a jogada. Eu não vou estar mexendo no que eu não estudei para fazer. Tá bom? Só uma dica, vocês sabem disso. Eu prezo muito pelo papel de cada profissional dentro do SESMIT. A gente vai trabalhar em conjunto. Claro, um ajudando o outro. Mas cada um tem sua atribuição específica. E dentro de suas atribuições a gente não pode também passar do limite. Tá bom, minha galera? Um grande abraço para todos. A gente continua com mais aulas falando sobre ruídos. Vamos entrar em umidade, calor, frio, certo? A gente tem até, se as aulas não retornarem, até o dia 7 de agosto para continuar esse módulo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e bons estudos.